para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os territórios indígenas e quilombolas aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas antes disso, é bom a gente pensar um pouquinho sobre espaço geográfico. Quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando daquele espaço que ele foi transformado pelo ser humano em sociedade. E daí é importante a gente pensar que nós somos produtores do espaço em que nós vivemos. Nós, os cidadãos, os nossos governantes, as empresas. Então a sociedade, a forma como a sociedade se organiza é muito importante para a produção do espaço em que vivemos. Então eu trouxe uma imagem que eu vou projetar para vocês agora na tela. Nessa imagem a gente tem um recortezinho ali do bairro de Realengo. E nessa imagem a gente pode ver várias coisas interessantes, né? A gente vê ali, por exemplo, no um grande supermercado. O 2 é uma área militar. Ali no 3, a gente tem o campus do Colégio Pedro II. No 4, a gente tem várias casas. No 5, a gente tem uma estação de trem. A gente pode perceber como a sociedade foi construindo esse espaço ao longo do tempo. Mas isso é de acordo com o nosso modo de vida. Será que modos de vida, será que formas da sociedade se relacionar com a natureza diferentes não criam espaços diferentes? Então é sobre isso que nós vamos pensar ao falar sobre os territórios indígenas e quilombolas aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas não me custa nada localizar no mapa onde fica o nosso estado. Então vem aqui comigo. Bom, se a gente parte aqui do planisfério, onde está o planeta inteiro planificado aqui, nós temos nesse quadrado aqui, ó, aqui em laranja, o território do Brasil inteiro. Se a gente pega esse quadrado e amplia para cá, a gente tem o Brasil, nosso país aqui inteiro, o território dele. E aqui nesse quadradinho aqui, dentro dele, a gente tem o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está ampliado aqui, certo? Inteirinho. E nesse quadrado menor aqui, a gente tem o município do Rio de Janeiro, que está aqui. Então, o município do Rio de Janeiro, ele é a capital do estado do Rio de Janeiro. A nossa aula de hoje é sobre os territórios indígenas e quilombolas aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu trouxe um mapa ampliado e bem mais bonito do estado do Rio de Janeiro para a gente ver. Vamos fazer aqui a troca. Então aqui nós temos o estado do Rio de Janeiro dividido nas suas regiões, cada região de uma cor. Mas fiquem tranquilos que a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, porque para começo de assunto a gente tem o nosso mapa mental. Na tela, por favor. Aqui então, para falar sobre territórios de resistência indígena e quilombola aqui no estado do Rio de Janeiro, eu comecei falando para vocês sobre espaço geográfico e sobre a produção do espaço geográfico, não foi? Também mostrei onde fica o estado do Rio de Janeiro. Então, daqui para frente, a gente vai falar sobre os territórios indígenas e sobre a resistência indígena no Rio de Janeiro. Em seguida, a gente vai falar sobre os territórios quilombolas e sobre a resistência quilombola aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente pensa nos territórios indígenas, a gente está pensando em territórios de extrema importância. Por quê? À medida em que os povos indígenas eles têm o domínio, eles têm o controle sobre esse território, eles podem perpetuar, eles podem manter a sua forma de relação com a natureza que eles têm desde antes da chegada dos colonizadores portugueses, lá por volta de 1500. Então, eles foram desenvolvendo suas técnicas de caça, pesca, coleta, suas relações com a natureza, seus rituais, suas organizações sociais, seus conhecimentos ao longo de todo esse tempo. E se comprovou que é uma forma muito integrada com os tempos da natureza. Então, a conservação dos recursos, a conservação da natureza se dá de uma forma bastante interessante. E eu vou projetar agora na tela para vocês uma imagem de satélite que ela vai mostrar no Brasil inteiro a importância das terras indígenas. Então, dentro dessa imagem de satélite, essas manchas amarelas são as terras indígenas no Brasil. Notem que elas estão concentradas na região norte, principalmente na Amazônia. E que a gente tem pouquinha coisa aqui na direção do sudeste do Rio de Janeiro, né? Então, notem algumas coisas importantes, que nós temos 252 povos indígenas aqui no Brasil.
e que eles falam cerca de 150 línguas diferentes, né? E aí, quando a gente fala em quantidade de pessoas, a gente está falando de 896.917 indígenas, segundo o censo do IBGE de 2010, né? E essas terras indígenas, elas correspondem a 13,8% do nosso território. Então, nós vemos o seguinte, que a gente pegando naquela imagem de satélite o Brasil inteiro, as terras indígenas, elas correspondem a muito pouco, certo? Se a gente for parar para pensar que todo esse território ele era ocupado pelos nossos povos originários antes da chegada do colonizador, o que restou, cerca de 13%, é bem pouquinho, não é? E quando a gente vai no site lá da FUNAI para ver onde ficam essas terras indígenas no nosso estado, a gente vê também que é algo bastante reduzido, que é o que a gente vai ver aqui no nosso próximo slide. Então, nós temos aqui, de acordo com esse slide que eu peguei lá na Fundação Nacional do Índio, na FUNAI, as terras indígenas no nosso estado. Nós temos 3 terras regularizadas e uma delimitada apenas. E a gente pode ver onde elas ficam, né? Nós temos 2 das regularizadas em Paraty e uma em Angra dos Reis. A que está apenas delimitada, ela fica em Paraty. Agora, eu vou mostrar no mapa onde ficam essas terras. Então, vamos lá. Esse aqui é o município do Rio de Janeiro, onde nós moramos. Essa cor roxa é porque fica na região metropolitana. Já essas terras, elas ficam em Paraty e Angra dos Reis, que são a região da Costa Verde, né? Então, é só nesses 2 municípios aqui, ó, Paraty e Angra dos Reis, que nós temos terras indígenas aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, e para falar um pouquinho sobre a questão quilombola, a gente também volta no tempo. E a gente vê que o quilombo e as comunidades quilombolas, elas são também formas de resistir ao problema da colonização. Bom, nós sabemos que quando os colonizadores chegam ao Brasil, eles vão oprimir de uma forma muito cruel e muito violenta tanto os povos originários, que hoje em dia lutam e resistem em suas terras indígenas para manter o seu modo de vida, quanto os negros que foram escravizados da África e seus descendentes aqui no Brasil. A questão é a seguinte, né? Essas pessoas que foram escravizadas, elas foram vítimas de um dos eventos mais cruéis da história da humanidade. Então, milhões de pessoas foram trazidas do continente africano até o Brasil para aqui serem escravizadas, comercializadas, torturadas. Foi realmente algo muito triste, um episódio muito triste, mas que ele precisa ser combatido até os dias de hoje, né? As realidades de racismo que nós vemos até hoje, elas são herança dessa colonização e dessa escravidão. Por isso que é tão grave e precisa ser combatido com tanta firmeza. Então, o que eram os primeiros quilombos? Os primeiros quilombos, eles eram lugares para onde as pessoas que não aceitavam a escravidão e fugiam, elas iam se instalar e resistir contra a continuidade da escravidão. E também existia casos de escravizados que eram libertos e também iam para esses espaços de resistência. E ali também se desenvolve uma outra relação entre sociedade e natureza, onde também a gente tem uma relação com a natureza, onde a natureza ela é vista não só como uma fonte de recursos a serem explorados, mas também tem toda uma relação de pertencimento, uma relação muito ligada às vezes a festividades e a questões ritualísticas que vão fazer parte da cultura dessas pessoas. Aqui eu consegui uma lista no site da Fundação Palmares das 43 comunidades quilombolas que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, quem quiser pausar e ampliar para ver cada uma, pode ficar à vontade. Na nossa próxima imagem, que vai para a tela agora, nós temos o total estimado pelo IBGE de localidades quilombolas em 2019. Então, nós podemos ver que, entre os estados do Brasil, o Rio de Janeiro ele é apenas o 14º lugar, né, em localidades quilombolas. Vamos prestar atenção que esse gráfico ele tem algumas propriedades bem interessantes. Em vermelho, nós temos os territórios quilombolas oficialmente delimitados e definidos em setores censitários. Ou seja,
Eles são ali os mais oficiais, digamos assim. Em verde, nós temos os agrupamentos quilombolas definidos em setores censitários. E em amarelo, a gente tem outras localidades quilombolas. O que isso nos leva a pensar? Voltando aqui para mim. Isso nos leva a pensar que a luta por reconhecimento, a luta por oficializar, por demarcar essas terras, ela ainda é muito grande, ela continua, certo? Então, eu tenho uma outra informação, um outro gráfico aqui para mostrar um pouco dessa situação para vocês. Então, nessa lista dos 10 municípios com maior número estimado de localidades quilombolas, também do IBGE em 2019, nós temos que nenhum dos 10 maiores fica no nosso estado do Rio de Janeiro, infelizmente. Então nós temos ali, por exemplo, no primeiro lugar, um município do Amazonas, AM, Amazonas. Né? MA é Maranhão, segundo e terceiro lugar. Quarto lugar, no Pará, PA, Pará. Né? Quinto lugar, também no Pará. Sexto lugar, Maranhão. AP, será que vocês lembram? AP ali no sétimo lugar é no Amapá. Né? Depois a gente tem o PA, que é Pará, em oitavo lugar. E em seguida, ali em nono lugar, MA, Maranhão. E em décimo lugar, Minas Gerais, que é o mais próximo que está da gente aqui na região sudeste. E temos mais uma imagem para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos as comunidades quilombolas do nosso município. Ou seja, a gente tem o estado do Rio de Janeiro, essa imagem de satélite é do município do Rio de Janeiro. Então, de acordo com aquela lista da Fundação Palmares, nós temos aí 5 comunidades quilombolas aqui na capital. Né? Então, nós temos Dona Belina, Cafundá Astrogilda, Camorim, Pedra do Sal e Sacopã. Então, aqui no nosso município, nós temos esses espaços de resistência, esses espaços da luta contra o colonialismo e contra as heranças desse colonialismo. Nós temos esse espaço por luta por uma alternativa de forma de se relacionar, tanto entre pessoas quanto entre sociedade e natureza. Por isso é tão importante que nós defendamos a causa dos indígenas na luta por suas terras e dos quilombolas na luta por suas terras. Porque, além de ser algo que é uma reparação e um direito devido a tudo que esses povos sofreram ao longo, né, do todo o processo de colonização e também de tudo que foi sofrido durante todo esse processo de escravidão no Brasil, também são formas para a gente olhar e aprender sobre alternativas de relação entre sociedade e natureza. Porque nós temos visto que a forma que o ser humano tem se relacionado com a natureza em outras formas de organização, como a nossa, por exemplo, não tem dado muito certo. Né? Então a gente vê muito desmatamento, a gente vê muita poluição, a gente vê muita extração de recursos que às vezes a natureza nem consegue repor em tempo. Né? E todos esses problemas, muitas vezes, se a gente olhar para essas outras formas de organização, a gente consegue pensar aí, né, e ver alternativas. E também são formas de manter a diversidade e a riqueza cultural do nosso país, onde essas pessoas aí, ao longo de séculos e séculos, elas estão mantendo suas culturas vivas. Isso é muita riqueza para a gente. Então, chegando perto do finalzinho, ainda antes do nosso desafio, eu vou mostrar para vocês uma coisa, que nem sempre a questão de aquela terra quilombola, aquela comunidade estar oficializada, demarcada, isso é o sinal de que a luta parou por aí. Vamos mostrar uma manchete aqui. Ó. O Quilombo Sacopã resiste há 105 anos em meio a prédios e mansões na Lagoa. Né? A gente pode imaginar a pressão que as grandes construtoras exercem para poder construir ali condomínios e edifícios naquela área que é uma das mais valorizadas da cidade. Então a resistência ela continua ao longo do tempo. E agora sim vamos para o nosso desafio. No nosso desafio, né, nós temos ali a Joana trazendo ele para a gente. Eu tenho uma lista. O Quilombo da Pedra do Sal fica no centro do Rio de Janeiro. Sacopã, na Lagoa. Cafundá, Astrogilda, em Vargem Grande. Dona Belina, em Campo Grande. Camorim, em Jacarepaguá. Qual é o mais próximo da sua escola? Bom, então é assim que a gente vai chegando no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até uma próxima.